Nós abrimos mais uma edição do programa Espaço Aberto para divulgar a campanha Setembro Amarelo aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, e o nosso convidado hoje é o Luiz Antônio Ramos, coordenador do CVV em Bauru, o Centro de Valorização da Vida. Luiz, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, a gente sempre agradece a oportunidade de falar um pouquinho do CVV. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Camila Franco e pela TV Câmara o Rafael Marobo. Eu queria que você explicasse primeiro aos nossos ouvintes e telespectadores o que é a campanha Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é onde a gente intensifica a divulgação do trabalho do CVV. Esse trabalho a gente faz o ano todo, divulgação, mas nesse mês a gente intensifica com palestras, com eventos, com iluminando a cidade, trazendo informação principalmente para o grande público que às vezes não conhece o trabalho do CVV e muitas vezes também não sabe como lidar com o assunto, né, de prevenção do suicídio. No dia 10 de setembro é celebrado ou é lembrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Discutir o suicídio ainda é um tabu no Brasil? Olha, aos poucos a gente está quebrando isso, né? Porque antigamente simplesmente varria-se o assunto para debaixo do tapete e não se conversava. E a gente percebeu que o silêncio mata, né? A falta de informação mata. O não saber lidar com o assunto também é muito complicado. Então hoje a gente consegue falar mais abertamente, a gente consegue explicar sintomas, sinais que a pessoa dá, né, antes de cometer o suicídio, para que essas pessoas que estão em volta possam fazer alguma coisa, nem que seja indicar o CVV para que essa pessoa ligue e converse um pouco com a gente, porque a gente sabe que quando a gente conversa, a gente desabafa e a gente consegue lidar melhor com isso, às vezes até achar a solução do problema, né? Mas como a gente viveu muitos anos sem falar sobre o assunto, muitas pessoas não sabem como lidar com isso, e hoje a gente está conseguindo essa abertura maior, né? Vocês têm alguma informação a respeito das taxas e das causas de suicídio? A depressão é ainda um dos grandes fatores? Olha, a gente sabe que a gente tem uma taxa de 10 habitantes a cada 100 mil. Isso daí na verdade 5 habitantes a cada 100 mil. Na verdade, isso é metade da média mundial, tá? Mas quando a gente fala num país com 200 e poucos milhões de habitantes, esse número fica muito grande. O Brasil é o 8º país com maior número de suicídio, tá? Então, você falou de causas. A gente sabe também que o suicídio não é causado por um fator isolado, né? Antigamente noticiava, a pessoa cometeu suicídio por tal coisa. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que a pessoa vem acumulando sentimentos ruins, perdas durante muito tempo, e uma hora acontece uma coisa que culmina, né? Que a pessoa vai lá e comete o suicídio. Que aos olhos de outras pessoas pode parecer até uma situação pequena, mas como você falou, acaba funcionando como uma gota d'água no meio de uma conjunção de outros fatores já. Exatamente. A pessoa vem acumulando isso tudo e uma hora acontece, né? Você falou da depressão. A gente sabe que uma pessoa que tem depressão, ela tem uma tendência maior a cometer o suicídio, mas não que a depressão seja uma situação fatal para isso. A gente sabe que essa pessoa tem uma tendência maior, mas os fatores são inúmeros, né? A solidão, hoje a gente fala de solidão e é muito estranho, porque você tem um celular na mão com quem você fala com todo mundo a qualquer momento, mas a gente ouve todo dia nos atendimentos as pessoas falando que estão sozinhas, que estão tristes, que não tem com quem conversar. Entendeu? Então, os fatores são inúmeros. Fatores, perdas de familiares, problemas profissionais. Hoje as pessoas têm um poder, por conta do desemprego, por conta de toda essa situação que o Brasil vive. São situações que também influenciam nos sentimentos ruins das pessoas. Então a gente sabe que isso é um acúmulo, não é um ou outro fator. Todo mundo que é traído, ou que perde o emprego, ou que sofre um revés financeiro se suicida? Não, a gente sabe que isso daí é uma soma de fatores. Agora, existe um dado da Organização Mundial de Saúde de que 90% dos suicídios são sim evitáveis. Falar e ouvir são boas formas da gente tentar prevenir para esse tipo de situação, que é o que faz o CVV e é o objetivo da campanha Setembro Amarelo. Sim,
Quando a gente fala de prevenção, o CVV pode ser um primeiro passo para que essa pessoa procure uma ajuda médica, porque o CVV ele não exclui, não substitui nenhum outro tipo de tratamento psiquiátrico, psicológico. Não, o intuito do nosso trabalho não é esse. O intuito do nosso trabalho é, às vezes, clarear esses sentimentos, clarear essa visão da pessoa para que ela perceba que ela precisa de uma ajuda profissional ou ter uma postura diferente, mas isso ela é que tem que enxergar. O CVV propicia que ela, falando, ela se ouça e se ouvindo, quem sabe ela acha um caminho. Como é que as pessoas podem procurar o CVV? Vocês, do ano passado para cá, apresentaram várias melhorias em termos de central telefônica, de atendimento pela internet. Como é possível fazer esse contato? Para o CVV, de modo geral, né, tem o número 188, que é um número gratuito e 24 horas. Aqui em Bauru a gente trabalha das 7 às 23 horas, mas a pessoa da região de Bauru que queira falar com o CVV, ela pode ligar no 188, porque ela vai ser atendida por um outro posto que atenda 24 horas. Tá? Para informações, às vezes a pessoa quer conhecer melhor o trabalho, quer se tornar um voluntário, quer saber quando é que vai ter um próximo curso de formação, ela pode mandar um e-mail para bauru@cvv.org.br ou pode ligar para o número 991-920415. É um número de informações, não é um número para a gente conversar sobre ela. Esse número é 188, tá? Então, por esses dois canais, ela pode entrar em contato com a gente e ter maiores informações. Hoje, como é possível ser voluntário do CVV? Hoje, o requisito mínimo é que a pessoa tenha 18 anos de idade. Você não precisa ser médico, você não precisa ser psicólogo, nada ligado a profissional de saúde, nada disso. O que você precisa ter? Disponibilidade de tempo, né? Que hoje a gente trabalha 4 horas semanais, e fazer parte do curso a gente fala que é um programa de seleção, né? Onde a pessoa vai ter todo o conhecimento básico teórico do CVV, e a segunda parte do curso é a parte prática, onde ela efetivamente começa a vivenciar os atendimentos, tá? Então esse processo também é autosseletivo, onde a pessoa começa esse curso e durante o curso ela perceba que é o momento ou não, ou se ela se encaixa ou não no trabalho, tá? A gente tem feito geralmente 3 cursos desses por ano, né? Um no começo, a gente está no meio de um agora e um outro mais pro final do ano. O e-mail e o número de celular também pode ser um canal para que a pessoa tenha mais informações sobre esses cursos. Participou do curso, tem mais de 18 anos, se torna um voluntário do CVV, né? Existe depois desse curso uma parte ainda onde esse voluntário é acompanhado durante um tempo, para que ele não termine esse curso e já comece a vivenciar, porque muitas vezes ele vai ter muita dificuldade, mas fazendo esse curso é o mínimo que a pessoa tem que fazer para poder se tornar um voluntário do CVV. Vocês têm algum dado a respeito do número de ligações que o CVV recebe por dia? Em quais horários vocês recebem mais esses contatos? São mais homens, mais mulheres, mais jovens, mais idosos? Qual é o perfil das pessoas que ligam? Olha, o perfil, muitas vezes na hora que a gente está conversando com a pessoa, a gente identifica mais ou menos a faixa etária, né? Se é homem, se é mulher, lógico. Mas a gente não tem isso computado. Por quê? Porque a gente tem uma política do sigilo. Uhum. A pessoa que liga para o CVV não precisa se identificar, não precisa falar de onde que está falando, quantos anos, nada disso. Se ela se sentir à vontade em falar, ela pode falar, mas a gente não pergunta esse tipo de coisa e também não faz nenhum tipo de anotação, né? Números. Aqui em Bauru, a gente atende mensalmente cerca de 2.500 atendimentos. A gente faz aqui em Bauru, tá? Nacionalmente falando, e aí entra na história da formação de novos voluntários, a gente tem cerca de 10.000 ligações por dia no CVV Bauru, que é esse número 188, que funciona como um PABX nacional, onde ele direciona as ligações para todos os postos que estejam disponíveis na hora do atendimento. São 10.000 ligações por mês, e cerca dessas 10.000, 2.000 ligações são perdidas. Ou seja, não tem gente para atender, né? Então a gente precisa de mais voluntário para compor isso. Hoje a gente conta com cerca de 2.500 voluntários no Brasil, que é muito pouco. Se você pensar numa população de 200 milhões, é um número ínfimo, né? Então a gente precisa de mais voluntário. Horário. A gente tem muita procura durante a madrugada,
à noite, final de semana, às vezes festas como Natal, Ano Novo, que as pessoas se sentem muito sozinhas. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Existem alguns períodos do ano que, segundo os psicólogos, levam mais à introspecção, e o final do ano é uma dessas datas. Vocês percebem esse aumento da procura nesses períodos? A gente, nos dois últimos natais, a gente teve um acréscimo bem grande, né? A gente teve gente procurando, e sempre com aquela história: eu tô sozinho, preciso conversar, tô triste, nessas horas todo mundo tá comemorando, eu não tô legal, eu não vejo essa felicidade toda. Então, e a gente trabalha nesses horários, a gente não para o trabalho. Natal, Ano Novo, vai ter um voluntário lá atendendo essa pessoa. Luiz, eu queria falar um pouquinho da programação da campanha Setembro Amarelo na cidade. A gente já tem iluminação amarela programada para alguns pontos, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos. O que é que vocês estão preparando para discutir e conscientizar sobre a importância da prevenção do suicídio? Olha, 7 de setembro a gente vai participar do desfile. A gente tem palestra do Dr. Bertolotti, que é um médico de Botucatu, que já trabalhou junto à Organização Mundial da Saúde em Bruxelas durante 16 anos. É um especialista. A gente tem palestra do Dr. Neuri Botega, que também é professor da Unicamp, também muito conceituado no assunto. Esses são eventos, o Bertolotti na Unesp e o Neuri na Unip. São 2 lugares bem espaçosos, é aberto ao público, é de graça, a pessoa pode chegar lá e assistir a palestra, que vai ser muito interessante. Isso é uma forma muito legal de informação e de levar esse assunto, e como conversar e como discutir esse assunto, né? A gente vai ter eventos sociais, como a apresentação da Orquestra Música Crescer de Duartina, que trabalha com crianças carentes. A gente tem o Projeto Guri do Estado de São Paulo. A gente vai ter também a caminhada, dia 16, que é uma oportunidade também de levar o nome do CVV. Muitas vezes, para quem não conhece, a gente está há 36 anos em Bauru e tem muita gente que ainda não conhece, não sabe que existe o serviço. A gente está há 56 anos no Brasil e, por incrível que pareça, muita gente fala que nunca ouviu falar, né? E finalizando esse Setembro Amarelo, a gente vai ter um show cover lá no Alameda do Legião Urbana Cover, que é a única maneira que a gente vai ter de arrecadar algum recurso para o CVV, porque tudo isso que é feito é bancado pela gente, é bancado pelo CVV. Não tem nenhuma ajuda externa. Bom, nós conversamos aqui no programa Espaço Aberto com o Luiz Antônio Ramos, coordenador do Centro de Valorização da Vida, o CVV, em Bauru, divulgando com a gente a programação da campanha Setembro Amarelo na cidade. Eu queria que você reforçasse agora no final do programa os contatos de vocês, tanto pela internet como por telefone. Vocês estão com uma sede agora na cidade, que era uma demanda, uma reivindicação antiga, falar um pouquinho sobre isso, e para quem quiser ser voluntário também. Legal. O site do CVV, que é www.cvv.org.br. O e-mail de Bauru, bauru@cvv.org.br. O celular 991-920415, é um celular de informações, tá? A gente convida a população toda para esses eventos do Setembro Amarelo. A gente convida para que entre em contato com a gente para conhecer o CVV, conhecer como funciona o nosso trabalho e, quem sabe, se for a hora da pessoa se tornar um voluntário para trabalhar junto com a gente. E você falou da sede. Isso é a gente hoje está estabelecido num imóvel cedido por um empresário da cidade, mas a gente vem junto à prefeitura procurando um espaço para que a gente possa construir uma sede, né, mais adequada, onde a gente possa fazer os cursos, possa fazer as palestras, possa receber órgãos de comunicação, enfim, a gente possa trabalhar de uma forma melhor para poder atender todo mundo. Ok, fica a reivindicação, então a gente aproveita o espaço aqui para reforçar essa demanda de vocês. Luiz, mais uma vez, obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho que vocês fazem na cidade. Muito obrigado, a gente agradece sempre esse espaço. Eu agradeço também a sua sintonia. Este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru. Você ainda consegue acessá-lo pela internet no canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.